consulta. Sim. Então, eu vou ter um trabalho social que vai ser de verdade social, assim. Porque o pouco contato que eu tive foi social. Eu estaria muito pior, e talvez não estaria aqui, se eu não tivesse algum auxílio de alguma forma ou outra. Né? E eu sei, e estou estudando, obviamente, né? Eu entendo o quanto a psicologia é importante para a nossa sociedade. Mas, assim, em um outro momento a gente fala das problemáticas que tem na psicologia, né? Porque eu sou a única mulher trans, a única travesti do curso de psicologia da UBRA ali em Canoas. Ai, fala daquela situação da palestra, por favor. Do cara que foi palestrar. Ai, preciso compartilhar. Por favor. Rapidinho. Não, o tempo que você quiser. A gente, em aula, assim, né? A professora, numa disciplina, falou: olha, a gente vai trazer um palestrante para falar sobre diversidade. E eu, até que enfim, né? Tipo, eu fiquei feliz. Mas quem? Alguém que Porque vive? eu sou a única, né? Eu sou a única que, tipo, levanta essas pautas e eu me enrolei no fio do Henrique aqui, peraí. Não tem Pois problema. é. Daí, beleza, chegou a palestra, né? No dia da aula ali. E aí ele começou a comentar sobre os projetos que ele teve, né? Enfim, pós e doutorado e tudo mais. Um trabalho muito massa. Só que o trabalho dele foi sobre cura gay. E ele comentou... favor ou contra? Só pra Não, gente- era só... Não, ele não foi era- curado, ele era gay. Ele fez uma pesquisa com pessoas que... E o público era majoritariamente travesti. Que decidiu destransicionar, assim. E hoje em dia estão vivendo como homem cis, né? E, olha, por incrível que pareça, teve uma pesquisa bem boa. Ele mostrou os dados e a pesquisa dele é bem legal, né? O único problema só é que, infelizmente, é uma realidade muito exclusiva. E dependendo do formato que tu traz esse discurso, ele É bem problemático. Ele é Nossa, bem isso retrógrado. isso na mão de... Exato. não sei nem se... Eu sempre fico meio... divulgar pra discutir a problemática ou não falar nada pra não cair na mão de Exatamente. direito E aí, Olha aqui, extremo ó, pra eu tenho falar provas, merda. eu tenho provas. E aí eu já comecei a surtar aí. Porque me dá um ciricutico, eu não consigo ficar quieta. Eu não consigo, cara. Tô num espaço de troca, né? Eu era Sim. bolsista, agora eu sou pagante, porque passou o tempo da minha bolsa, então tive que pagar com as reformas do ProUni e tal. Então, cara, eu tava ali, entendeu? É o espaço meu, eu vou hablar, não tenho o que fazer, ainda mais tá falando de uma realidade que é minha. E, pô, um cara cis, branco, né? Majoritariamente, assim, padrão, tipo assim, padrãozíssimo. Heterotop. Heterotop, só no caso é gay, Tá. mas bem padrão. Um gay isso. top. É um Não, gay mas top. Um gay É. top, um gay top. Trazendo, assim, sua realidade da psicologia, beleza. Ele me larga, assim, do nada, tipo, como é que vocês... Porque aí ele trouxe toda essa problematização dele ter padrão, branco e tal. Ele perguntou se adivinhavam a sexualidade dele. Daí, óbvio que foram pros estereótipos, né? Tipo, não, eu acho que tu é hétero, mas, tipo, sei lá, tu pode ser gay também, beleza. Ninguém fala trans, né? Nunca, óbvio, nunca vou falar que pode ser uma pessoa trans. Inclusive, aí ele tava falando sobre isso, né? E é muito contraditório. Ai, foi assim, desesperador, eu tava surtando. E aí ele disse, não, porque eu sou muito vaidoso, que a sexualidade que vocês acham que eu tenho? Daí tá, ele quis trabalhar sobre estereótipos de gênero e ele não soube lidar com essa pauta. E aí, do nada, ele diz assim, tá, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Se entra uma travesti aqui agora, como vocês reagiriam? E Assim, existia uma travesti do ali nada. agora. Se Do entra. Neida, ele Do falou Já assim. Neida. supôs que não tinha. Exato, Neida. ele Inclusive, pensou, aos- não vai ter uma travesti Aos aqui. meus amigos, colegas que falaram que iam assistir o podcast depois. Obrigado por estarem lá e resistirem esse dia comigo. Foi bem complicado, porque eu tive uma crise terrível de ansiedade. Eu tive que sair de lá de dentro, não fiquei até o final. Tive um acolhimento, assim, real, assim, de uma rede de apoio que são os meus colegas da faculdade, né? Que, inclusive, né, todo mundo LGBT, preto, indígena. Pô, se a galera da psicologia A não te minoria. acolher... Exato. Minoria. Mas, inclusive, o nosso curso, e é uma das problemáticas lá, é cis branco, assim, a Sim. maioria. Mas o meu também. Sim, É. sim. Então, eu trago muitas problemáticas, assim. E aí, quando ele falou aquilo, eu caí pra trás, assim, né? Eu surtei. Eu falei assim, como é que tu me pergunta um negócio desse? Tipo, sendo que pode haver uma pessoa trans aqui, cara. Não vai no teu Teu achismo, no né? teu de saber que achismo, não tem. na realidade que tu acha que existe, né? Tipo, pergunta Mas o que se ele tem queria pessoa... com isso?
da introdução do trabalho dele, que era sobre as pessoas trans que transicionaram, Tá. enfim. Na verdade, ele não falou sobre pessoas trans, né? A pesquisa dele era majoritariamente com homens gays, que passaram por algum tipo de terapia concertiva, que a gente estuda na psicologia, né? Que são profissionais. E ele trouxe uma pesquisa muito massa sobre isso, de profissionais que foram denunciados, né? Que isso é crime, inclusive, para quem não sabe. Terapia concertiva é crime, né? Se em algum momento qualquer pessoa estiver em terapia e em algum momento existir uma fagulha de terapia concertiva, deve ser denunciado. Porque nenhuma pessoa em um estabelecimento ali profissional de psicoterapia deve ser orientado a regredir na sua transição, ou regredir na sua sexualidade, ou não estar livre para se autoconhecer, né? Não pode dizer, não pode, é crime, gente, sério. Inclusive, tem que denunciar pro CRP que é perdido o CRP. Tem uma pergunta. O que é terapia concertiva? O Thiaguinho tá Ótimo. perguntando É a cura o gay. que é terapia concertiva. É a cura gay, é aqueles pastor do capeta. Eu vou ir no É a banheiro. pessoa Fica- dizer que pode- quer ser, ou tanto na sua sexualidade quanto no gênero, Isso, né? e a pessoa dizer que não. Não. Que, tipo, não, isso é surto da tua cabeça. Isso pode ser um Sim, transtorno, isso pode ser aham. um problema. Isso vem Te muito convencer acompanhado. a voltar para o normal. Isso, há um padrão cis heteronormativo, né? Inclusive, isso vem muito com terapeutas e psicólogos e psicólogas que trabalham com outras vertentes junto da psicologia, seja ela religiosa ou astróloga, enfim, que trabalham com outras vertentes que não são ciência, Sim. né? Que são Sim. mais de cunho religioso, enfim. E aí existem psicólogos que são cristãos, né? Sim. A gente vai falar da realidade do Brasil, porque eu conheço e sei que existem. E a terapia concertiva é presente, assim, do tipo, não é isso que Deus tem pra ti. Tem uns que não falam nem em Deus, assim, falam, não, isso é um transtorno, vou te receitar uma medicação, isso pode ser transtorno de personalidade, tu, na verdade, não tem outro gênero. Então, isso existe. Mas isso deve existir, eu tô pensando agora, deve existir muito. Muito, muito. E a pesquisa dele foi em cima disso. E aí ele comentou de caras que eram gays, e aí fizeram terapia concertiva. E só que aí ele juntou as travestis por serem, né? Mas aí, bom. Aí vem a problemática. Porque aí tô entrando na minha cabeça de. Tô pensando no projeto e no. Porque ele juntou homens cis com. E aí Mulheres gay. trans e travestis. Isso. Que aí transicionaram por conta de terapias concertivas e hoje estão lidas como homens. Como homens. Então E ele gay juntou voltou a tudo no ser mesmo hétero. saco. Caralho. E aí trouxe a pesquisa. Tipo, a pesquisa é importante? É. Principalmente porque ele conseguiu denunciar uma grande parte dos psicólogos do Brasil. Tá, isso é legal. Legal. Mas o tratamento, sabe? Como tu aborda essa questão é problemático. Porque aí, tipo, tem uma travesti ouvindo. E aí tu não sabe se tu vai ferir ela ou não. Sim. com teu Inclusive, discurso. quem escuta o discurso dele, pela temática e tudo mais, entende que por partir dele aquele tratamento está certo. Exato. Né? Então, é. tu tem a tendência a normalizar aquilo ali, inclusive replicar isso. Não, mas o fulaninho lá é gay, Mas estava não, e falando aí- sobre isso e falou desse jeito. E então aí tá eu certo. entrei numa Sim. discussão na aula, gente. As minhas colegas, assim, sendo bem sinceras, elas não entendiam o que era uma travesti. Elas não entendiam o que eram pessoas trans direito. E aí ele veio com essa abordagem, assim, de destransicionamento, assim. Aí ferrou de mais Não, aí transição. ferro. É. Aí todo mundo surtou. Entende? Daí eu já estou. Claro, ele não conhecia a minha realidade. Tá. Mas eu já estou num espaço muito difícil, a qual eu não, em momentos, não sou respeitada, ou não sou ouvida, Sim. ou, né, falam, ai, não, deixa, isso aí a gente conversa outro papo, é muito à frente, tipo, eu levantei uma questão num dia que a gente tava falando sobre luto em aula, e eu falei, prof, eu tive um insight, assim, do tipo, pessoas trans passam por um processo de luto na vida, Ah, verdade. que é o luto da pessoa que já faleceu, né, da pessoa que era. Inclusive, virou quando outra. tu falou nome morto, eu não tinha ouvido falar assim ainda. Pois é. É. E inclusive, meu TCC talvez está pendendo para ir, porque não existe quase nada de pesquisa nessa área. E a Aline ficou assim maravilhada. Ela disse: Meu Deus, eu amei. Ela disse assim: teve um insight muito bom. Estuda sobre isso, faz alguma coisa, faz sei lá, um artigo, que tu tem um caminho bom aí. Ai, E aí- Até só te fazer um parênteses.
Eu entrevistei um pastor da igreja anglicana que eu não sei se existe outra religião que faça isso. Eles fazem o rebatismo, digamos assim, da pessoa depois da transição, porque eles entendem que aquela pessoa realmente morreu e a que vive hoje não tá batizada, Isso então é eles legal. fazem. Isso é bem Olha, legal temos mesmo. uma Achei- evolução. Temos né? Achei, uma- achei Não, mas bem legal. a igreja anglicana, ela é bem Ela é bem acolhedora, aberta, assim. sim, é. eles Bem nos mais abençoam. acolhedora.